Fala aí, galera. Tranquilo? Beleza? Bom, vamos lá, mais uma aulinha. Vamos ver aí, continuando aí, modos textuais, segunda bateria de exercícios, tá? Se você não viu a primeira, vai lá, pega o videozinho, vai lá assistir a primeira. Então, a propósito de você não ter visto o vídeo, o que a gente está fazendo aqui nessa brincadeira de modos textuais? A gente está pegando os fragmentos de texto que a gente tem aí abaixo, e a gente está vendo os modos textuais predominantes. Quando a gente observa a questão da predominância, a gente tem que lembrar que, como o texto vai ser pequeno, você tem que ver qual é o propósito do texto. Certo? A gente tem que ver qual é o propósito, a intenção do texto. Tá? E outra coisa, ou a característica mais marcante lá presente nele. Outra coisa, o que significa isso? Que às vezes você vai ter passagens no mesmo fragmento que possam lá ter comportamento descritivo, um comportamentozinho, um cheirinho de narrativa ou um cheirinho dissertativo, mas você tem que avaliar, para poder dar a classificação correta de acordo com o que é majoritário ali, o que acontece mais ou qual a intenção daquilo ali. Tá claro isso? Lembrando também um detalhe, o que caracteriza o texto descritivo? Normalmente o texto descritivo ele faz listagem, ele lista características, ou ele faz definições, diz o que é uma coisa, ou como funciona, ou onde aconteceu, ou quando aconteceu, uma coisa de cada vez. Já o texto narrativo, não se esqueça, o texto narrativo é o texto que conta histórias, então você tem que ter sucessão de fatos. E o texto dissertativo, que é o texto eminentemente opinativo, ele é um texto de opinião, você tem que ter um opinar de preferência explicando. Nem sempre a explicação aqui vai ser tão satisfatória, porque o fragmento pode ser pequeno, a frasezinha, o trechinho aqui pode ser bem pequeno, mas dá para avaliar, tá? Então bora lá. Partindo para a primeira frase, que é a frase 11, a gente já tinha feito 10. Vamos lá, frase 11. Frase 11 diz o seguinte: assim como no caso de Vinícius, uma pessoa simplesmente levou o dedo em direção a Eberson e disse: foi ele. Bom, o que você tem aqui? Dois personagens pelo menos, já reparou? Você tem o Vinícius, tem uma segunda pessoa aqui, que chegou, levantou o dedo, na direção de uma outra pessoa chamada Eberson. Aí essa pessoa que levantou o dedo disse: foi ele. Repare que você tem aqui a voz do narrador dizendo esse texto, você tem três personagens em cena, e uma sucessão rápida aqui de acontecimentos, de fatos, de situações. Ainda tem a fala aqui do tal do cara que levanta o dedo. A frase é o foi ele. Isso aqui é marca de discurso direto. Certo? Tranquilo? E, obviamente, qual é o comportamento majoritário aqui, qual é a característica básica, o intuito básico desse texto? Aqui é um fragmento que é majoritariamente narrativo. Majoritariamente é na sua maior perspectiva de funcionamento aqui, tá? A maneira como ele mais está funcionando é de maneira narrativa. Tá legal? Bom, então frase 11 foi isso. Frase 12. Acontece que este homem tinha uma desavença com o então ajudante de pedreiro, que ficou por 3 anos preso até obter a ajuda de um advogado, que levou seu caso adiante e Eberson foi absolvido em 2006. Bom, aí aqui o que você tem? É meio que continuação do texto anterior, mas vamos lá. Ficou no mesmo padrão? Mesmo modo textual predominante? Tá falando deste homem, deve ter sido um cara lá que levantou o dedo, mas enfim, vamos considerar que é um outro fragmento. Teve lá a desavença, tem aqui o motivo da parada, teve a desavença com o tal do pedreiro, deve ter sido aqui o tal do Eberson, mas enfim, só para a gente se localizar. Ficou por 3 anos preso daqui, aí conseguiu ainda um advogado, certo? Tranquilo? Tem aqui já 3 personagens que levou o seu caso adiante.
né? O advogado fez o que tinha que fazer, né? Essa aqui é outra etapa, né? E aí vem lá o Eberson sendo absolvido no ano de 2006. O que ele te conta aí? Um pedacinho da história, ele te resume um pedacinho da história, né? O narrador faz isso aí é o narrador, né? Então o que você teve aí, de novo, foi um fragmento narrativo. Tá claro isso? Beleza? Te mostra aqui uma série de personagens e um suceder rápido dos fatos. Tá? É uma narrativa resumidinha, rapidinha. Tá? Tranquilo? Beleza? Então, indo para a próxima frase, frase 13. Frase 13 diz o seguinte: ações afirmativas são implementadas e pensadas constantemente no Brasil. No entanto, um problema cultural se cura com o tempo e muito esforço da população. Bom, qual é a característica predominante desse trechinho aí? Quando ele diz lá ações afirmativas, que tem a ver com ações para beneficiar minorias, não é isso? Ele diz que são implementadas e pensadas constantemente no Brasil. Tá, aqui ele faz uma descrição. Tá, legal. Só que quando ele bota aqui o no entanto, ele vai partir por uma contra-argumentação. E ainda dá um pitacozinho ali, um respingo de opinião dele quando ele usa a palavra problema. No entanto, um problema cultural se cura com o tempo. Ele que tem essa visão. Se tem mais gente com essa visão, beleza. Joia, legal, né? Se não tem, também aí você vai ter outro ponto de vista rolando. E ele fala com o tempo e muito esforço da população. Tá, então aqui você está vendo que o cara está contra-argumentando, não é isso? Se ele está contra-argumentando, esse fragmento, ele é um fragmento argumentativo. E se é argumentativo, o modo textual predominante é o dissertativo, tá? A gente não anotou, mas se quiser anota. Aqui você tem um traço marcante da opinião do cara aparecendo aqui, né? Ainda que rapidamente, pá. Aqui também é opinião. Certo? Ah, mas essa opinião é consenso. Não sei. Né? Você checou? Eu não chequei. Consenso tem que ser geral. Tem que ser galerão toda. Né? Então tem que ver isso direitinho. Cada um pensa de uma maneira, né? Ainda que muitos pensem da mesma maneira, muitos não são todos. Tá? Beleza? Mas enfim, isso aí é problema de cada um, não me meterei nisso, tá? Bom, fragmento 14. Fragmento 14 diz o seguinte: é um processo quase civilizatório, em que paulatinamente, o que significa paulatinamente? Vagarosamente, uma etapa depois da outra, né? Principalmente uma etapa depois da outra, um passo depois do outro, gradativamente, né? A população passará a entender que negro não é sinônimo de ladrão. Então ele está dizendo que esse processo, que vai ter que ir se dando de etapa, é para entender, né? Para a população entender que negro não é sinônimo de ladrão, que candomblé não é macumba, e muito menos índios são preguiçosos. Bom, aqui ele faz a gente está diante de um trechinho que faz aqui um comentário sobre a questão, né, de estereótipos. Quais são os estereótipos do negro, né, da visão que se tem sobre o candomblé, né, a visão que se costuma ter sobre os índios, né, que são visões certamente aqui tidas como clichês, né, estereótipos nocivos, né, que são ruins, né, de serem encarados só por essa ótica, aí, só por essa visão, só por essa dinâmica, né, social. Mas, enfim, o que você tinha que observar é que, quando ele diz é um processo quase civilizatório, né, isso aqui é uma maneira de abordar a parada. Né? Isso aqui é a visão pessoal do autor. Se é a visão pessoal do autor, né, sobre o tema, isso aqui é opinião. Tá? E aí, se é opinião, ele está aqui argumentando. Se ele está argumentando, ora, o que é que nós temos em termos de modo textual? Nós temos um texto, um pedaço aqui que é predominantemente dissertativo. Tá claro isso?
Ah, você não poderia dizer aí que tem personagens? Tá, até tem, negro, candomblé e índios. Mas o que ele está falando? Ele está falando de como eles são definidos. Né? O que você teria aqui, no máximo, é um rabisco, digamos assim, uma coisa bem light da descrição. Né? Candomblé não é macumba. Né? Quando ele diz lá que negro não é sinônimo de ladrão, índios são preguiçosos, aqui tem 3 definiçõezinhas estereotipadas, né, por nossa, da sociedade, por boa parte dela. Mas o intuito aqui não é focar na descrição, o intuito aqui é ele estar dando opinião acerca de que isso a mudança disso é um processo quase civilizatório. Tá legal? Então, por isso, é um texto predominantemente, né, que tem a intenção de, né, dizer que isso vai requisitar uma mudança, e essa mudança é uma mudança que tira a gente da barbárie, da ignorância, para a civilidade. Tá claro? Bom, indo para o próximo fragmento, vamos lá para o fragmento 15. Fragmento 15 diz: é uma ironia imensa um país repleto de miscigenação demorar tanto a superar preconceitos como estes. Mas pudera. Uma nação que tanto relutou em abolir a escravidão terá que demandar um grande esforço para desenraizá-lo. Bom, quando você está diante desse fragmento, o que é que você tinha que observar? Quando ele diz é uma ironia imensa, isso aqui é a opinião dele. Isso aqui é o ponto de vista dele. Nem todo mundo vai achar uma ironia, nem todo mundo vai achar a ironia imensa, pode achar mais ou menos. Né? Ele diz que o país é repleto, né? Que o país é repleto de miscigenação. De modo geral, até aí vai. Né? Um país demorar tanto a superar preconceitos. Então, na cabeça dele existe um prazo que já foi vencido, né? Que já demorou. Né? Então, ele tem a fórmula exata desse prazo, ele tem a data. Então, isso é a opinião dele também. Né? Porque isso aí não é comprovado por nada. Né? Mas, enfim, está valendo. Enquanto argumento, é isso aí. E aí ele diz, mas pudera, né? Uma nação que relutou tanto em abolir a escravidão, né? Ele diz que relutou tanto, relutou, segundo a visão de alguns, e a visão é ainda opinião. É a visão da maioria, é consenso científico acadêmico, é visão acadêmica. É visão acadêmica, porque também existe, teoricamente, um prazo que seria razoável. Passou desse prazo? Não, já não é razoável. Então, enfim, na verdade é isso que acontece, né? Se prestar atenção em todas as questões de tá tudo muito lento. Quando a pessoa fala que tá tudo muito lento, as mudanças não acontecem, blá, 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 é porque ela é a senhora do tempo. Né? A senhora da história já sabe quando é que as coisas têm que mudar. Né? Ela já acredita que existe uma maturidade coletiva para mudança. Eu acho que não é bem assim, mas enfim, isso é problema de quem diz o que quer dizer e tudo mais. Mas não vou ficar discutindo com esse texto. Mas o que eu quero que você entenda é que quem fala de que mudanças estão lentas, né, demorou para acontecer isso, demorou para acontecer aquilo, o raciocínio dessa pessoa já tem uma opinião formada. E, é claro, o texto dela vai sair, já tem um prazo, né, já definido na cabeça. Não, só pode durar 2 séculos, 1 século, meio século, uma década. Né? Então, é óbvio que depois, quando vai acontecer a exposição das ideias dela, vai ser em função do prazo que existiria na cabeça dela. Né? Não sei qual é o prazo. Às vezes até faz a minha culpa. Não sei qual seria o prazo adequado. Mas foi muito, foi 100 anos, foi 300 anos, foi 500, foi 1000. Bom, enfim, cada um sabe de si e essa parada aí. Mas de qualquer forma, que você já percebeu aqui, tal como eu estou te mostrando, aliás, aqui no finalzinho também tinha mais opinião. Uma nação que relutou em abolir a escravidão terá que demandar um grande esforço. Bom, terá que fazer um grande esforço? Não sei. Tem gente que vai achar que é mais ou menos, ou vai ter que só que fazer esforço. Né? A palavra grande aqui é opinativa. Tá? Enfim, nesse texto, então, se temos aqui uma série de opiniões aparecendo, são argumentos do cara. Argumento tem a ver com que tipo de texto? Com que modo textual? Tem a ver com argumento, ou melhor, ou um contra-argumento aqui,
tem a ver com o modo textual dissertativo. Tá claro isso? Tá? Aqui a pessoa está argumentando lá o ponto de vista dela. Beleza, show, fechou. Legal? Bom, enfim. Partindo para a próxima frase. Próximo textinho aí. Próxima frase diz: os negros deveriam ter vindo ao nosso país como reis, mas vieram como escravos. Bom, quando ele diz os negros deviam ter vindo ao nosso país como reis, mas vieram como escravos, quando você tem aqui o deviam, né, ter vindo, isso aqui também é ponto de vista dele, né? Se é ponto de vista do autor, temos aqui um aspecto opinativo, né? Isso aqui é subjetivo. Legal? Então, se temos aqui ponto de vista, né? Isso aqui é um argumento sobre como as maneiras, como deveria ter sido a maneira de os negros terem vindo parar no nosso país. Isso aqui é um texto que tem um traçozinho argumentativo, né? Então é um texto também dissertativo. Tá claro isso? E ainda tem aqui a contra-argumentação, de como é que, né, deveria ter sido e como é que foi. Como é que aconteceu? Mas vieram como escravos, não vieram como reis. Né? Não chegaram como reis, chegaram como escravos. Aqui tem um processo contra-argumentador, né, que, claro, a contra-argumentação não pertence à visão do autor. O que pertence é a primeira parte. Né? Ao dizer que os negros deviam ter vindo, isso é entendimento dele. Essa é a leitura que ele faz, o raciocínio que ele faz, por N razões, e aí não convém aqui ficar entrando nessas razões. Tá claro isso? Tá? Viu aí que era dissertativo? Beleza, vamos lá para o fragmento 17. O fragmento 17 diz o seguinte: e mesmo depois do fim daquele terrível tempo, o preconceito racial persiste nos fazendo lembrar daquela época. Bom, aqui falta uma vírgulazinha. Uma vírgulazinha acrescenta aí, pá. Bom, enfim. Quando ele diz, e mesmo depois do fim daquele terrível tempo, o preconceito racial persiste nos fazendo lembrar daquela época, o que é que ele está aqui te mostrando? Quais são os componentes que apareceram nesse textinho aí? Aqui ele fala só depois do fim daquele terrível tempo, ele já aqui dá uma opinião, mas ele dá uma opinião localizada apenas de uma determinada época, questão do tempo. Ele fala do preconceito racial, tá, beleza, preconceito racial existe. Ele diz que persiste, diz que continua, né? Existe preconceito racial? Existe, né? Então ele está aí, né, relatando o que é a situação atual, e essa persistência, essa continuidade nos faz lembrar da época, né, a época certamente da escravidão, que, enfim, é o que normalmente está em jogo nessa hora, já que, aliás, o texto anterior falou ali de escravos, então certamente está se reportando a questão da escravidão. Né? Então aí, o que você tem? Você tem só uma espécie de relato, né? Que contrapõe rapidinho o tempo antigo com o tempo atual, né? O que acontece com as nossas lembranças. Que mesmo tendo passado a escravidão, a gente ainda lembra dela por causa do preconceito racial. Tá. Isso aí é uma descrição, né? Mas tem opinião? Tem, né? É só que é aquele texto descritivo subjetivo, lembra dele? Né? Que é opinativo, né? Que é avaliativo. Né? O descritor, né, mostra suas impressões pessoais sobre aquilo que está sendo descrito. É isso aí, tá? Então 17 é essa paradinha aí. Fragmento 18. Posso? Tô indo, hein? 18 diz: alguns ainda insistem em dizer que o racismo não existe.
já que é mais fácil silenciá-lo, fingir que não existe. Bom, o que rolou aí nesse fragmento? Ele está aqui pegando a opinião dos outros que dizem, né, que o racismo não existe. Né? Só que aí ele já vai contra-argumentar, mostrar a contra-argumentação em função de um parecer dele. Porque no parecer dele, quando essas pessoas dizem que o racismo não existe, é uma tentativa de silenciar o racismo, né, o assunto racismo, certo? É uma tentativa de fingir que não existe. Ora, isso aqui é aspecto opinativo. Isso aqui é uma contra-argumentação em cima do próprio argumento das pessoas que dizem que racismo não existe, certo? Já é um contra-argumento em cima do argumento. Então aí, esse fragmento ele tem um propósito, né, tem um intuito que é argumentativo. Se é argumentativo, esse fragmento ele é eminentemente pertencente ao modo textual dissertativo. Tá claro isso? Tá? Partiu 19? Partiu 19. 18, dúvida não, né? 19 diz o seguinte: mas sempre existem aqueles casos em que o negro é confundido com um funcionário de uma loja, ou como babá de seu filho branco, ou como ladrão. Esse trecho aí é um trecho de que tipo? Olha como já começou. Ele começa com mais. Esse mais sem ir tem valor de oposição. Ele é opositivo. Se ele tem valor opositivo, ele já tem um valor que serve para contra-argumentar. Tá claro? Certo? Então ele vai e mete o argumento que já é contra-argumentador de alguma coisa que foi dito antes, que a gente não está aqui vendo, só se considerar a frase anterior, o que foi dito anteriormente. Né? Então, quando você olha aqui, mas sempre existem aqueles casos, isso aqui é um contra-argumento, tá? Em que o negro é confundido como funcionário, ou como babá, ou como ladrão, isso aí é um contra-argumento. Né? Ele faz aqui uma reportagem de certas descrições típicas do dia a dia, né? De estereótipos típicos do dia a dia, né? Que acabam sendo prejudiciais à população de pele negra, ao negro. Então aqui, de modo geral, a finalidade desse fragmento é contra-argumentativa. Se a finalidade é essa, se o propósito é esse, ele é predominantemente, né, esse fragmento aí é predominantemente dissertativo. Tá claro? Beleza? Depois, frase 20. Frase 20 diz o seguinte: a cor da violência está aí para nos mostrar quem mais morre no país. Bom, ele diz que a cor da violência certamente tem a ver com as pessoas de pele negra, né? E, enfim, ele diz que a cor da violência está aí para nos mostrar quem mais morre. Então ele está dizendo que as pessoas que mais morrem, né, no país são pessoas de pele negra, beleza, né? E de um modo geral acaba sendo aqui no Brasil, que a maior parte da população é miscigenada mesmo, né? Então se enquadra como população negra, né? Enfim, esse tipo de texto aí, o que ele está fazendo? Aqui ele está argumentando, contra-argumentando. Você poderia até ver como um argumento, algum outro argumento, mas ele não vai explicar isso. Ele explica isso? Não, não explica, né? Então, se ele não explica isso, se não é explicação de nada, é só um registro, é só um relato, esse comportamento, né, é só uma amostragem, melhor dizendo, da situação atual, então esse texto tem um comportamento apenas descritivo, né? Tem uma certa subjetividade nele, né? Uma opinião aqui ligeira, né? Já quando ele usa a expressão cor da violência, né, para se referir eufemisticamente à população negra, né? Eufemismo é um suavizar, né? É um disfarçar, né? É um amenizar a parada, certo? Quando diz a cor da violência, apesar do que a palavra violência não ameniza muito não, né? Mas enfim,
dizendo que essa população é que mais morre, né? Aí tem um aspectozinho opinativo, subjetivo, mas de um modo geral o comportamento é um comportamento de texto que apenas mostrou a situação da violência relacionada à população negra. Beleza? Tranquilidade? Joia? Então essa parada aí, fechamos mais uma bateria. Legal? Fui!